Muito bom dia, começamos com mais um programa Pedro Paulo na TV, aqui pela TV Nova Nordeste. Ele, em 2007 e 2010, escreveu 2 livros sobre televisão. Em 2009, escreveu um livro sobre o rádio. E agora, em 2010, escreveu sobre jornais e jornalistas. O convidado de hoje é o professor e escritor Jorge José Santana, que vai lançar um livro sobre a imprensa. Na verdade, eu acho que é a trilogia agora, ou tem mais livro, professor? Bom dia. Inicialmente, bom dia para vocês, bom dia para os seus telespectadores. Eu pensei em trilogia, inicialmente, que eu peguei o rádio, a televisão e agora o jornal. Mas já me vem à cabeça fazer alguma coisa sobre a internet, a importância da internet, sendo praticamente hoje a internet é a espinha dorsal tanto do rádio quanto da televisão e principalmente do jornal. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu vou mostrar o livro aqui aos telespectadores. Olha, Jornais e Jornalistas, que será lançado no próximo dia 20? Terça-feira, dia 19, às 6h30 lá no Barroso. Jornais e Jornalistas, uma pesquisa enorme que foi feita aí. 2 anos de pesquisa. 2 anos de pesquisa, professor? Exato, 2 anos de pesquisa. Eu tive, graças a Deus, tive sempre o apoio da Fundação Joaquim Nabuco. E lá eu passei quase que 6 meses pesquisando, li jornal, meu amigo, foi muito jornal que eu li ao longo desse tempo, né? Pesquisando, olhando, lendo cada estilo, o estilo de cada jornalista, né? O estilo de cada articulista, e vendo as diferenças dos jornais, a forma de apresentação. E me conscientizando, se eu já imaginava assim, os jornais eles retratam a vida da cidade, a vida das pessoas. E é um documento extraordinário. Hoje, se você quiser saber o que aconteceu há 20 anos, 30 anos, é só chegar numa área dessa de arquivo público, principalmente também no arquivo público, onde eu pesquisei, e sabe o que aconteceu naquela data que você está pesquisando, exatamente tudo que ocorreu naquele momento. Professor, a pesquisa começou a partir de jornais em 1950. Fiz uma breve retrospectiva do início dos jornais, baseado no que outros escritores já tinham feito, porque não adiantava eu me aprofundar nessa área, já que existiam outros livros que falavam a respeito das raízes do jornalismo pernambucano. Mas peguei da época dos anos 50 para cá, principalmente de 54 para cá, porque eu aprendi a ler lendo jornal. Né? E na minha época nós tínhamos 9 jornais, que são esses jornais. Era uma época que havia mais jornais. Mais jornais na cidade do Recife, porque o enfoque maior foi aqui na cidade do Recife. Eu faço uma rápida panorâmica dos jornais do interior, mas o foco maior é aqui na cidade do Recife. E de lá para cá os jornais foram desaparecendo, hoje nós estamos somente com 3 jornais na cidade. Tem sempre o condicional, se também lá na frente eu tiver disposição, é possível que eu faça também mais alguma coisa, ou numa segunda edição deste aqui, colocando informações a respeito dos jornais do interior do estado. Agora, quando a gente pensa em escrever um livro que não dá, né, dá trabalho, não é fácil, a gente sempre lembra de um ponto ou de algum aspecto que vale a pena escrever em algum momento. O senhor falou agora que aprendeu a ler lendo jornal. Lendo jornal, né? Exato. Foi esse interesse, mostrar um pouco como é que era o dia a dia ontem e hoje nos jornais, que despertou o senhor para poder escrever o livro? E outras coisas mais. Olha, quando chegou a televisão, diziam que o rádio ia acabar, não é? Agora, com a chegada da internet, já estão dizendo, não, o jornal, pelo contrário, o rádio, ele mudou apenas o conceito, né? E agora, com a chegada da internet, estão dizendo que o jornal vai desaparecer, o jornal do papel vai desaparecer, etc. e tal. Eu não acredito, não vai acontecer isso. Eu já disse em outros programas isso, não vai acontecer. Ele apenas pode mudar o conceito para se localizar melhor, mudar a forma de apresentação, mas tem muita gente querendo papel como documento, guardar, saber o que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, e ele vai permanecer. Então, esse foi um dos detalhes, né? O outro, eu sempre penso no estudante de comunicação. O público meta dos meus trabalhos tem sido estudante de comunicação. Por exemplo, a televisão, não existia nenhuma literatura a respeito da televisão, e a partir daquele primeiro livro, que foi a televisão pernambucana por quem a viu nascer, porque eu vi a televisão pernambucana nascer, eu participei dos primeiros programas aqui na televisão. Então, fiz esse livro, não existia literatura, e hoje está servindo na área acadêmica para estudos ou ponto de partida de muitos estudantes interessados em desenvolver trabalhos sobre a televisão. A mesma coisa aconteceu com o rádio. O rádio foi o rádio pernambucano por quem o viu
crescer. Eu não vi o rádio nascer, 2009, mas vi o rádio crescer, exato. E com o mesmo objetivo e alcançou aquilo que eu queria. E agora fiz um terceiro televisão homenageando os 50 anos da televisão pernambucana. Isso foi em 2010. E agora os jornais com o mesmo propósito, né? Sempre perseguindo nesta meta e, se Deus quiser, nós vamos atingi-la. Vamos falar primeiro sobre o perfil do jornal. Como é que o senhor vê, o senhor que teve que manusear e estudar, pegando o nosso jornalismo aqui de Pernambuco, da década de 50 para cá? Qual foi a diferença que o senhor sentiu de lá para cá? Bom, a diferença é mais, digamos, em função do avanço tecnológico. Nós tínhamos um jornal em preto e branco, nós tínhamos um formato conservador. Apenas quando surgiu o Diário da Noite, que foi um jornal mais leve, o doutor Pessoa de Queiroz chamava o meu moleque, o moleque da minha empresa, porque era um jornal que ele brincava com o público, não é? Ele abordava assuntos que outro jornal, por ser mais conservador, não abordava. Então, foi a grande diferença naquela fase com o Diário da Noite. O que mudou também foi um pouco do conceito do jornal, hoje a abordagem do jornal. À medida que está chegando agora a internet com os blogs, com essa rede social, com essa rede social funcionando, que antecipa, o jornal não pode se aprofundar em grandes... Aliás, o blog não pode se aprofundar nas informações. É uma coisa mais rápida. Mais rápida. Mas o jornal já pode se aprofundar, entrar em maiores detalhes. E aí talvez seja a diferença do que se fazia para o que se vai fazer hoje, né? Este aprofundamento. Não apenas informar, mas se deter nos detalhes, revelar algumas coisas e até comentar ou criticar ou fazer análises maiores sobre aquele assunto que está sendo abordado naquele momento. Professor, hoje a discussão na universidade é que muitos jornalistas já começam a fazer matéria conversando com a fonte que, por sinal, muitas vezes nem conhece, por telefone. E naquela época o jornalista tinha que ir lá pessoalmente para poder entrevistar, porque não tinha condições. Isso perde um pouco a credibilidade do jornalista, sem conhecer direito a pessoa. Muitas vezes, somente ao ver o entrevistado, o jornalista pode acrescentar elementos ali na reportagem, isso é o diferencial? Esse assunto que você levanta aí é um assunto que os velhos jornalistas abordam muito. Aqui eu fiz um mix entre os veteranos jornalistas e essa nova geração que aí está. É justamente o que ele disse. Naquela época eu pegava ônibus, dizem eles, né? Pegava ônibus, pegava um carro velho da empresa, andava, ia a pé, às vezes caminhava não sei quantos quilômetros para fazer as entrevistas e a fonte que tinha que mandar a matéria pelo telex, né? Aquela coisa toda, a dificuldade. Exato. Hoje tem a forma. E agora não, a pessoa, o profissional pelo celular faz essa entrevista. Perde um pouco do lado humano da coisa, né? Daquele contato com a pessoa, daquele olho no olho, saber se você está mentindo ou está dizendo a verdade. Né? Porque você, quando está sendo entrevistado, as pessoas sentem quando você está sendo verdadeiro ou não. Nesse aspecto se perdeu muito, mas em outros ganhou agilidade, né? E ganhou dinâmica e está dando conta do recado. Bem, a gente vai fazer um rápido intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o escritor Jorge José Santana sobre o livro que ele vai lançar no próximo dia 19. A gente volta já já.